Bem, o nosso tema de hoje é sobre os tratados internacionais de meio ambiente e soberania. Esse tema se tornou um tema bastante atual, polêmico, porque o presidente Bolsonaro, ao discutir sobre questões ambientais, ele havia se referido ao fato de que não se poderia alienar a soberania nacional por conta de tratados internacionais. Na verdade, a impressão que eu tenho é que o presidente estava um pouco equivocado na análise dele, e nós precisamos então retomar esse assunto desde o começo. A soberania dos países, que é a capacidade que cada país tem de decidir as suas próprias leis, defender seu território, de dirigir o seu governo e a sua população, ela nem sempre ela é absoluta. E quando a gente vai para as questões de meio ambiente, o primeiro caso assim, importante que a gente pode trazer a informação de vocês é um caso que ocorreu nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o Canadá, chamado Trail Smelter Case, que era uma empresa, uma indústria que produzia muita fumaça no Canadá, e essa fumaça ia para os Estados Unidos e gerava poluição e tudo mais. E ela foi submetida a uma arbitragem em 1941 e o Tribunal Arbitral entendeu que nenhum país pode produzir do seu território danos no território de um terceiro país. É o que se chama de responsabilidade internacional dos Estados, e é muito parecido com a responsabilidade normal do direito. Quer dizer, eu não posso, ninguém pode produzir um dano a terceiro sob a alegação de que está usando do seu direito. E, na verdade, se a gente voltar também ao primeiro Parque Nacional Brasileiro, que é o Parque Nacional de Itatiaia, que foi criado no ano de 1937, ele também foi feito e foi construído para o Brasil dar o cumprimento a uma convenção interamericana de proteção das paisagens naturais e recursos naturais considerados importantes e relevantes. Também a gente precisa observar que todos os tratados internacionais, como por exemplo a Convenção de Diversidade Biológica, que é um tratado muito importante, que o Brasil é signatário, e aliás foi assinado no Rio de Janeiro, na Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no ano 1992, esse tratado ele é bem explícito que o Brasil e qualquer outro país deve proteger a sua diversidade biológica a partir das suas leis nacionais e dentro das suas possibilidades. Então não há aí nenhuma alienação de soberania, até porque os países assinam os tratados voluntariamente, eles não são obrigados a assinar e, portanto, está resguardada toda a capacidade do país de dirigir os seus próprios destinos. E o mesmo acontece com todos os outros tratados internacionais em matéria de meio ambiente, que sempre resguardam a cada nação decidir como vai implementá-los. Há, evidentemente, e é importante que a gente entenda isso, que existem problemas ambientais que são locais, regionais e internacionais ou mundiais. Os principais problemas internacionais e que não poderão ter nenhuma solução se todos os países não se organizarem e atuarem conjuntamente, por exemplo, esse chamado Acordo do Clima de Paris, que foi assinado recentemente, há coisa de 2 ou 3 anos, e a sua vigência no Brasil, a ratificação foi feita pelo presidente Temer. O que a gente observa nesse Acordo de Paris, que é um acordo voluntário pelo qual o Brasil fixou as metas que ele adotaria para a redução de gases de efeito estufa que o país emite, sendo que é importante que a gente relembre que as principais emissões de efeito estufa no Brasil são originárias de queimadas ilegais realizadas sobretudo na Amazônia. Então, esse acordo é um acordo que o Brasil estipulou as suas metas, aliás, metas essas que, com algumas pequenas diferenças, já se encontravam presentes numa lei brasileira,
anterior ao Acordo de Paris, que é a chamada Política Nacional das Mudanças Climáticas. E não se pode esquecer também que no Acordo de Paris o Brasil teve uma posição muito destacada como um dos líderes da negociação, assim como já tivera dentro da Rio 92 e dos diversos acordos importantes que saíram dessa convenção internacional, dessa reunião, e os principais acordos foram a Convenção de Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Todos esses dois acordos são acordos que demandam normas nacionais para serem implementadas. Então, não é verdade que os tratados internacionais de meio ambiente eles limitem a soberania do país no sentido de que o país não pode decidir como implementá-los. É óbvio que não há uma soberania ilimitada que se possa causar danos a terceiros países. Então, esse é um ponto importante, polêmico, e nós sabemos também que hoje o comércio internacional, a relação entre os países, ela está muito focada também, ela está muito baseada em como esses países vão, como eles tratam o seu meio ambiente, como eles protegem o meio ambiente, quais são os padrões ambientais que são adotados nessas nações, e o Brasil tem feito um esforço muito grande para poder cumprir com esses padrões e ampliar suas exportações, ampliar seu comércio internacional, que no caso do Brasil, a participação brasileira no comércio internacional é muito modesta, não passa de 1%, e precisa ser ampliada. E seguramente qualquer rejeição que o Brasil faça de acordos e tratados internacionais relacionados à proteção do meio ambiente gerarão dificuldades muito grandes para o comércio brasileiro e o papel do país junto à comunidade internacional. Em resumo, o presidente Bolsonaro colocou uma discussão polêmica, importante, porque ele tem tido esse mérito de colocar as discussões de meio ambiente muito na ordem do dia, isso é importante, mas não se pode dizer, não seria correto dizer, de uma perspectiva jurídica, que tratados ambientais, que o Brasil seja signatário, e são muitos tratados, vários, multilaterais, bilaterais, em relação de meio ambiente, que sejam elementos que prejudiquem o exercício pleno da soberania nacional. Muito obrigado.